Esse foi os livros que eu li em 2022. 2 livros. Quando falamos de ler mais livros, eu só me pergunto uma coisa. Aquelas pessoas que mexem no TikTok o dia inteiro, o que fez elas não gostarem de ler livros? E como a gente pode fazer elas começarem a ler livros? Porque ler livros é muito adaptativo. E ter uma humanidade com conhecimento, letrada, ajudaria a nossa sociedade a não sofrer problemas, não cair em golpes como casa de aposta, cassino e essas coisas. Bem, e eu descobri, elas não sabem qual é o suco delas. Pera, eu não expliquei isso ainda, né? Eu vou explicar. Imagine que você está sentado em uma cadeira e de repente te prendem. Colocam você sentado, olhando fixamente para uma luz desligada no teto. Assim que ela liga, você recebe um suco de maçã. Um suco bem doce, por sinal. Mas mesmo assim, depois de tanto tempo sem beber nada e sem comer nada, você tá com sede e só quer alguma coisa pra tomar. Então você aceita o suco e toma o suco mesmo assim. E você sente aquela sensação boa de tomando algo gelado e matando a sua sede. Mesmo que aquele suco seja horripilante de doce. E se passam 24 horas, de repente aquela luz acende de novo. Só que ela não acende da mesma maneira. Ela acende e aparece um botão. Como você não é bobo, você aperta o botão. Então aparece uma gotinha do suco. Só que você tá com muita sede e você quer de novo. Então você continua apertando o botão. E você aperta o botão incansavelmente. Você está exausto de tanto apertar o botão, o seu braço dói e nada do suco vem. Apenas gotinhas. Então, quando você está quase morrendo de cansaço, você recebe o seu suco. A luz aparece de novo. E dessa vez a luz é diferente. Quando ela aparece, você fica radiante. Já se passaram 3 semanas e você está só com aquele suco que você tomou. Eu sei, parece estranho, você deveria ter morrido. Mas não, você sobreviveu apenas com gotinhas, mesmo apertando aquele botão várias e várias vezes. Você sobreviveu com gotinhas de suco. E dessa vez, a luz ligou por completa. Você está radiante, você quer muito suco. Então você aperta o botão várias e várias vezes. Durante o dia inteiro você está apertando aquele botão. No fim do dia, quando dá exata 24 horas, você recebe a recompensa. O que seria esse suco? Bem, felizmente isso aconteceu com ratos e não com seres humanos. Bom, felizmente pra nós, né? Pra eles eu já não sei. Esse experimento foi feito em 1980 por um neurocientista chamado Wolfram Schultz, que descobriu que dopamina não é prazer. Mas como não? Ela não é um neurônio recompensador? Bem, neurônio recompensador ela é, mas ela prediz uma recompensa. Ela não é imediatamente a recompensa. Ela faz você agir para ganhar uma recompensa ou você agir para fugir de um perigo. Pense que você odeia apresentar em público, então você falsifica um atestado médico para não apresentar o trabalho em público. Você teve uma motivação gigantesca e essa motivação pode até ser maior que apresentar o trabalho em público. Foi mais difícil falsificar o atestado médico do que apresentar em público, mas o seu cérebro não acha isso. Essa é a ação da dopamina. Tá, mas o que isso tem a ver com ler livros? Calma lá, jovem gafanhoto. Ok, tenta imaginar se não existisse aquele suco de maçã doce pra caramba e mesmo assim aparecesse aquele botão. Você ainda apertaria o botão? Em outras palavras, você trabalharia por algo durante anos pra não receber nada? Você ficaria em um lugar fechado aprendendo algo onde você não sabe ou não faz a mínima ideia onde você vai usar isso? Bem, é mais ou menos aí onde eu quero chegar. Como você vai querer ler um livro se você não sabe por que você vai ler esse livro? Quais são as recompensas que eu vou receber se eu ler a biografia do Steve Jobs? Quais são as recompensas? Eu não sei. O que eu vou ganhar? Dinheiro? Conhecimento? Vou evitar de morrer? Se eu pudesse ver quem vai morrer e quem vai viver daqui pra frente e dissesse pra você que um livro salvaria a sua vida e faria você viver 20 anos a mais, eu tenho certeza que você leria esse livro. Por quê? Eu te dei um bom motivo pra ler esse livro. Você tem um motivo gigantesco. E me diz o que é motivação. Motivo para ação. Motivação. Isso é motivação. E é isso que a dopamina é. A dopamina tem a ver com motivação. Você gera um motivo para executar uma ação, para receber uma recompensa. Ela vem antes. E é isso que a gente vai usar para conseguir se viciar, conseguir gostar de ler e ler mais livros. Mas isso não seria real, ok? Esse exemplo que eu dei, que eu pudesse ver e te desse um bom motivo, não é nada real. Então vamos falar de exemplos reais aqui. Eu vou usar esse livro de exemplo, Comporte-se, do Robert Sapolsky. É um livro bem grande, por sinal, de neurociência. Ele fala bastante sobre neurociência e a nossa biologia no melhor e pior. Mas você não tem um pingo de motivação para ler esse livro
técnico, cheio de palavras difíceis, com 3 apêndices. Você teria que ler os 3 apêndices de neurociência básica, endocrinologia básica e proteína básica, só para entender alguns pretextos de alguns capítulos do livro. Tudo isso de uma maneira chata. Que motivação que eu tenho para ler esse livro? Eu não tenho nenhuma motivação, eu não quero ser psicólogo, não quero nem ser neurocientista. Bom, não é apenas um livro de neurociência, é muito mais que isso. Não são só conteúdo chato, técnico e massivo, são experiências de vida, onde ele mostra exatamente onde se aplica a neurociência e como a neurociência funciona no nosso cérebro. Como a nossa adolescência é uma disfunção cerebral, onde você tem o pré-frontal, a rede mais racional do seu cérebro, totalmente negativada, onde ela praticamente não existe, ela não está completa. Você é um completo imbecil quando você é adolescente. Isso é um gráfico adaptativo que vai e degradando com o tempo. Por isso que seu avô ou sua avó acaba não lembrando das coisas e são mais impulsivos, mais desobedientes, porque eles praticamente viram adolescentes quando ficam velhos. E um adolescente, ele acha que sabe tudo. Porque sabe quando você coloca uma pessoa adolescente, uma ressonância magnética e pergunta pra ela quem é você? Algumas partes se ativam no cérebro dele. Quando você pergunta quem é você pra outra pessoa, a pessoa cria um senso empático. Uma outra pessoa com mais de 25 anos, que é onde o pré-frontal, a parte mais racional, já tá desenvolvida. Ela cria uma empatia, como outras pessoas veem ela. Então ela tem uma visão de si mesma. Os adolescentes acham que todo mundo vê ele como ele se vê. Então, olha como é diferente e já é menos empático por natureza. Ele acorda mais tarde por natureza, ele acha que ele sempre tá certo. E isso é uma coisa bem interessante sobre adolescentes. Então, olha que coisa legal, tudo isso eu aprendi em um livro. Tá, mas como eu posso usar isso para um conhecimento prático? Até agora eu só dei exemplos inúteis, entre aspas, né? Imagina que você namora com uma pessoa, vocês brigam, mas como você leu esse livro, você tem um conhecimento profundo sobre neurociência. Então você sabe que se você continuar naquele ambiente, possivelmente vocês vão brigar de novo. E você não quer que isso aconteça, porque você sabe exatamente o que está acontecendo no cérebro da sua esposa. O que pode acontecer? Ela está num ambiente com você, ela lembrou de alguma coisa que ela queria falar com você e sabia que você possivelmente ia ficar bravo e ia acabar gerando briga. Então ela acaba não falando. Só que como ela está menos racional por causa dos níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, glicocorticoides, essas coisas que te deixam mais estressado, o cortisol ele diminui a atividade do teu pré-frontal, fazendo com que você fique menos racional. E quando a gente tá brigando com outra pessoa, discutindo essas coisas, acaba que a gente fica muito mais estressado e menos racional, fazendo ela ser mais impulsiva e acabar falando coisas que você não queira ouvir. Então ela fala de uma maneira mais agressiva e você sabe que isso pode acontecer porque ela tá no mesmo ambiente que você, com a raiva dela, né, maior. E você sabendo disso, você também pode ter o mesmo comportamento. O que você faz? Você vai pra rua caminhar, porque isso vai gerar endorfinas, que vai fazer você diminuir o estresse e ter uma racionalidade maior, tudo porque você tá caminhando. Uma coisa bem interessante, já linkando, olha só como é uma árvore, entende? Já é uma árvore, já linkando. O Steve Jobs, ele começou a caminhar 10 km de ida e volta pra faculdade que ele ia, tipo 10 km, cara, de a pé. Ele tinha um carro, mas não, ele ia caminhando e ele ficava pensando, ele tinha ideias sobre o que ele poderia fazer. Então isso é uma coisa que se conecta. Aqui ele diminuiu o estresse e ele também era muito zen. Ele era uma pessoa que... ele era um hippie, né? Tirando a parte que ele usava drogas, LSD, essas coisas assim. E a personalidade dele é muito falada nisso. E quando você tem conhecimento de neurociência, psicologia, junta com a biografia de uma pessoa de sucesso, você consegue entender alguns princípios e personalidade deles. Então você entende, caramba, nossa, isso se junta, isso faz sentido. Mas voltando pro exemplo de caminhar, você saiu pra caminhar, voltou, está mais calmo. Ela, como lembrou de alguma coisa, mas você não estava em casa, então nem adiantava ela falar, ela lembrou, ele nem tá aqui, nem vou falar. Então já baixou mais ainda o estresse dela, ela foi arranjar outra coisa pra fazer, se ocupou, algo do tipo, você volta, vai lá, se desculpa, fala que estava errado, ou que, sei lá, que você não deveria ter gritado com ela, ou que você fez algo de errado, e acaba que vocês acabam resolvendo uma coisa justo pelo conhecimento de um livro que você leu. Olha que como ele foi adaptativo na sua vida, como ele te ajudou na sua vida. E simplesmente por você ter conhecimento, você evitou um problemão, cara. Você evitou um problema gigantesco. E isso acontece com muito mais coisas. Tipo o livro Sapiens, o livro do Mindset, da Carol Dweck, e entre diversos outros livros. Tipo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
cara, eu me tornei muito mais sociável, me tornei uma pessoa muito mais carismática por ler esse livro. As pessoas gostam de estar perto de mim, gostam de conversar comigo, porque eu sou uma pessoa que fala sobre curiosidades, eu leio bastante, eu estudo bastante, então eu falo de uma maneira onde elas conseguem entender, de uma maneira curiosa, onde é interessante. Quem não gosta de saber sobre astronomia? Só que quando você vai começar a falar de prótons, de nêutrons, as pessoas não querem saber disso. Quando você começa a falar de axônios, de sinapses, potenciais de ação, pensa em um potencial eletroquímico gerado por cargas assimetricamente distribuídas. Tipo, um negócio de biogênese, cara. Tipo, neurobiogênese. Quem quer saber disso, velho? Agora, se eu falar que você tendo um determinado comportamento, esse comportamento pode alterar outros comportamentos, como um efeito borboleta, que é algo, assim, sensacional, de interessante, vai ser muito mais legal. Como eu dizer que o Steve Jobs, ele tinha um comportamento extremamente perfeccionista, e esse comportamento era perfeccionista junto com uma ação, ele tinha um plano de ação infalível, ele sempre apostava no que ele queria fazer, então ele fazia, só que ele fazia com perfeição. Ele era todo desleixado, ele não usava roupas elegantes, ele não tinha valor nenhuma com a imagem dele, ele não cortava o cabelo, não usava perfume, não tomava banho, andava de pé descalço, mas mesmo assim, ele era um gênio, porque ele lia e ele estudava bastante, e desde pequeno ele foi um gênio. E ele sabia que ele era um gênio. Ele tinha um comportamento arrogante ou algo do tipo. Mas isso selecionou vários comportamentos, selecionou várias outras coisas que foram passadas pra frente e fez ele se tornar a pessoa que ele era, entendeu? Então você entende isso e acaba entendendo como funciona o jogo, como funciona a vida. E isso vai te dar motivação. Então, a conclusão final é, se você quer ler um livro e você quer estudar, você quer se motivar a fazer algo, estude por que fazer essa coisa. Exatamente. Estude por que estudar. E quais são os benefícios de estudar. O que pode acontecer na sua vida se você estudar. Tem uma linha que eu chamo de linha de oportunidade. Imagine que você leu a biografia do Steve Jobs e leu esse livro aqui, Comporte-se. Uma pessoa que trabalha na mesma empresa que você trabalha. E você tá aqui, ó. Você tem uma diferençazinha pequena. Agora imagina que você fez um curso de edição. Agora imagina que você fez um curso de tráfego pago. Agora imagina que você tá se aperfeiçoando cada vez mais. Você tá fazendo academia. Você construiu um bom relacionamento. Você tá melhorando a sua capacidade de falar em público. Olha a diferença de quem está estagnado aqui. E olha só a diferença. Isso aqui é uma linha de oportunidade. Você tem uma linha de oportunidade muito maior que a dele. Se algum dia o teu chefe chegar falando assim, ó, opa, quem aqui sabe editar vídeo e fazer gestão de tráfego? Nossa empresa tá precisando. Quem aqui souber, vem na minha sala aqui que eu tô precisando, a gente pode desenrolar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Você tem uma diferença de escala, você tá melhor que o seu concorrente. Então, você vai lá no chefe e ele te dá um aumento ou te contrata teus serviços de gestão e edição de vídeo porque você sabe. Imagina se esse carinha aqui soubesse e você não soubesse. Ele ia ser passado pra frente e você não. Você ficaria ganhando a mesma coisa durante muito tempo. Então eu acho que ler livros é bem adaptativo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e ideias de vídeo, que eu curto muito e eu leio todos os comentários. E abraço e até mais.